Ah, beleza, amiga. Show de bola. Estamos em João, capítulo 17. João, capítulo 17, a Laís voltou aí, seja bem-vinda novamente. Tem várias coisas acontecendo aqui. Eu acho que é a primeira vez da Laís e a primeira vez da Carla, né? Então, vocês vão entendendo como é que a gente faz a dinâmica. Evelise falou que vai conseguir fazer a leitura, então a gente vai intercalando aqui. E aí, meninas, se você. A gente faz rodadas de leituras onde a gente vai comentando o texto e trazendo as nossas dúvidas, as nossas percepções, o que a gente acha que está acontecendo. Ah, tá. É a Maísa da semana passada. Ah, não, tranquilo, amigo. Por isso que quando ela entrou e falou assim, eu vou ficar de ouvinte, eu falei, nossa, ela já descobriu a dinâmica sem nem, será que ela teve uma revelação? Ah, tá tudo bem, a Maísa da semana passada. Beleza, amiga, tudo certo. Que bom que você está aqui de novo, fico muito feliz. Mas fica tranquilo, se você está só de ouvinte também, vai dar certo. Então vamos lá. Então, Evelise, você faz a leitura comigo, a gente vai intercalando? Vai dar certo aí? Vai sim. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 17? Laís, olha, Chayana. Aí, Laís, para eu explicar para você que acho que é a primeira vez, a gente vai conversando aqui sobre um único objetivo de conhecer mais a Jesus. Olá, Chayana. Seja bem-vinda de volta, amiga. Tudo bem? Eu acho que ela está conectando ainda, que a internet de todo mundo tá meio ruim. Mas Chayana também já sabe como é que funciona aqui a dinâmica, então a gente vai começar a leitura. O que aconteceu nos capítulos anteriores? Acho que Laís, que é a primeira vez, vou trazer aqui o contexto geral. A Maísa, que entrou por outro e-mail, já sabe como é que funciona. Na semana passada, a gente está num momento aqui de muita tensão, um momento de muita tristeza, um momento de muita agonia. E nesse momento, no próximo capítulo da semana que vem, você não pode perder. Aí eu vou fazer aquela que você já deve ter ouvido em vários lugares. Você poderia ter perdido hoje, mas na semana que vem você não pode perder, porque é um dos ápices, o momento em que Jesus é preso. Então vai ter toda essa pressão ao redor. E a gente está vindo na semana após semana nessa construção desse ambiente pesado mesmo. Eu preciso que vocês sintam como é que está esse ambiente, como está o coração de Jesus aqui nesse momento, em vista da missão dele. E olha só, diante de tudo isso, o que ele vai fazer hoje no capítulo 17. O capítulo 17, para mim, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, mais bonitos mesmo, e vocês vão entender o porquê. Então a gente vem, eu até sempre falo, né, desde o capítulo 13, Jesus, no momento em que ele lava os pés, que tem todo um símbolo, né, muito bonito, cara, e Jesus ajoelhado ali, imagina o momento em que ele olhou para Judas, a gente conversou sobre isso, né, aqui no capítulo 13, quão constrangedor foi tudo isso. E aí acontece essa cerimônia, depois Pedro nega Jesus. Aí depois de tudo isso, Jesus dá palavras de ânimos, ele fala que ele é a videira, ele chora com os discípulos, ele conforta os discípulos, ele fala que eles vão ser perseguidos. E agora, a gente terminou a semana passada falando justamente, o último versículo foi, eu falei tudo isso para que vocês tenham paz. E a gente conversou, né, que a paz de Jesus, como ele mesmo já tinha dito, eu vos deixo a minha paz, mas não é a paz do mundo, é outra paz. Que paz é essa de Jesus? Que tipo de paz é que ele está trazendo? Estou lendo um livro que eu já indiquei aqui, já coloquei lá no grupo, Simplesmente Jesus, e o autor ele fala que Jesus ele é enigmático. Ele é algumas vezes misterioso. Ele fala algumas coisas com um sentido muito mais profundo para fazer a gente parar para refletir. E ele fala assim: eu falei tudo isso para que vocês tenham paz, para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente encerrou a semana passada com esse texto, a última frase de Jesus. E agora no capítulo 17, a gente vai ver Jesus fazendo uma oração por si mesmo, Jesus fazendo uma oração por seus discípulos e Jesus fazendo uma oração por mim e por você, por todos os cristãos. Eu não sei se você já tinha parado para pensar que naquele momento, pouco antes de Jesus ser crucificado e morrer pelo meu pecado e pelo seu, antes de todo esse sofrimento, ele orou por mim e por você. Isso vai ficar muito claro
Muito claro. E sabe o que é mais maluco? Às vezes, a gente vai atrás de pessoas que não estão nem aí pra gente. A gente dá moral para pessoas que, cara, pouco se importam como a gente tá, e a gente acha que vai ter algum benefício por trás disso. E a gente entende, lembra que eu falei dos conceitos, né? O conceito de paz de Jesus é um conceito diferente da paz que o mundo dá. O conceito de amor de Jesus é um conceito totalmente diferente. O conceito de amor. E a gente vai entender, eu queria que a gente se debruce nessas orações, que ele vai fazer, são 3 orações. Vai ser muito bom. Então vamos lá, Jesus faz uma oração por si mesmo. Capítulo 17, versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, que coisas? Da capítulo da semana passada. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Pausa. Eu já expliquei para vocês que sempre esse contexto de chegar a hora que Jesus fala é o quê? Quando ele fala que. Lembra quando ele fala com a mulher, quando ele transforma a água em vinho, e ele fala para a mãe dele: ainda não é chegada a minha hora. E aí, lá naquele dia, a gente falou que tipo de hora era essa? A hora da cruz, a hora da glorificação. E essa glória se dá na cruz, na entrega na cruz. Aqui, do 13 para frente, ele começa a falar que, cara, agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Uhum. Vai ser glorificado aonde? Na cruz. Olha a diferença, né? A glória do mundo diferente da glória de Jesus. Jesus é glorificado na cruz. Na cruz. E aí ele fala: Pai, chegou a hora. Glorifique o seu filho, para que o seu filho possa glorificar o Senhor. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí, olha só, né? O que é a vida eterna? Ele mesmo vai explicar. E esta é a vida eterna: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor, com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Olha as coisas que Jesus está falando aqui, e uma coisa que eu acho extremamente interessante é quando ele pega e fala assim, ó, esta é a vida eterna. Aí ele vai falar assim, ó, vou explicar aqui para vocês, eu estou orando para o Pai, mas eu vou explicar para vocês o que é a vida. E não só a vida, mas a vida eterna. O que é a vida eterna, de acordo com o próprio Jesus? Conhecer. Conhecer o único Deus verdadeiro. Então, vocês têm noção que o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui agora é conhecendo a vida eterna. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é a pessoa de Jesus. Você quer olhar? Aí Jesus vai falar para Tomé, né? A gente já passou por esse capítulo. Tomé vai falar assim, cara, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus vai falar assim, é sério, Tomé? Eu estou com vocês esse tempo todo. Você quer olhar o Pai? Você quer ver o Pai? Olha para mim. E Jesus vai deixar cada vez mais claro. E é isso, deixava todo mundo maluco. Na época ali, Jesus dizer que ele era Deus. E lembra que o capítulo, a gente vai chegar nesse capítulo muito em breve. Capítulo 20, o João, lembra o João, eu resgato sempre o autor, né? O João, o autor do livro, o apóstolo, o discípulo, ele vai falar assim, não caberiam nos livros do universo tudo que Jesus fez, mas eu selecionei para que vocês tenham o quê? Para que vocês creiam que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, e com isso tenham vida em seu nome. Então, ele fica martelando isso durante toda a narrativa. E aí ele vai falar assim, se eu fosse estampar algo dessa primeira oração de Jesus, seria, e esta é a vida eterna. Aí se alguém te perguntar, né? Cara, o que é a vida? O que é a vida eterna? Jesus respondeu isso. A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Então, essa primeira parte, ela gira em torno disso, de conhecer a vida eterna. E ele ora por si mesmo, ele ora para pedir força, porque, como a gente sabe, o bicho vai pegar. Jesus, agora, ele vai para uma outra oração, né? Cortou a cena, vamos entrar aqui numa outra oração. Jesus faz uma oração por seus discípulos. Oi, Chay, tudo bem? Você consegue
leitura com a gente hoje? Oi, boa noite, tudo bom? Consigo sim. Bom demais, amiga. Bom ter você aqui de volta com a gente, viu? Amém, obrigada. Vamos lá, então a Chay pode começar no versículo 6, aí fica a Chay, a Evelise e eu, a gente fazendo essa rota aí. Adalton, meu amigo, seja bem-vindo. Entrou aí, a gente já está aqui na dinâmica, você vai acompanhando, você vai entender como é que a gente está aqui. Vamos lá, versículo 6, Jesus faz uma oração por seus discípulos. Tá. Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti. Porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor me deu. E eles as aceitaram e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor e creem que o Senhor me enviou. Versículo 9. Voltou para você, Chay. Uhum. Eu os rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas porque aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Agora eu estou saindo do mundo e deixando todos aqui. Eu vou para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com o seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que, tal como nós, eles sejam um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprissem a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o que vai ser dito agora. Pode deixar aí o versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos lá, pessoal. Tem muita coisa acontecendo aqui. Ó, o Douglas chegou aí. Tudo bom, meu brother? Seja bem-vindo também. Douglas, está com a gente na leitura hoje? Como é que tá aí? Tá, acho que daqui a pouco ele consegue responder aqui. Então, voltando, tem muita coisa acontecendo nessa segunda oração. Primeiro, Jesus ora por ele. Beleza, mano. Segundo, ele está orando agora pelos seus discípulos. E aí, o que eu queria destacar por vocês? Que logo aparece, ali pelo versículo 11, quando ele fala assim, Pai Santo, guarde-os com o seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que, tal como nós, eles sejam um. Então, a unidade, né? Quando a gente olha para Deus Pai, Deus Filho, para o Espírito Santo, a gente vê que o trabalho cooperativo deles também é um aprendizado para a gente, também é um ensino de como a gente deve viver dentro da sociedade. Também é um ensino de como a gente deve viver dentro dos ambientes religiosos, dentro da nossa família, dentro de tudo. Ainda há pouco, antes do estudo, eu paro, né? Eu dou uma pausa do meu trabalho. Às vezes, quando eu preciso ficar até mais tarde, eu fico, mas aí eu fico assistindo alguma coisa com a minha esposa ali. A gente assiste uma série na Disney que é sobre emergências de bombeiro, essas paradas assim. Então, foi um episódio de casamento ali, um conflito do casamento. E aí a gente estava conversando sobre, cara, casamento é difícil, né? Casamento é difícil porque você faz uma escolha e você que quer lutar pela sua escolha, pelo seu casamento, que acredita no casamento, mano, você vai passar pelas aflições, pelas tribulações do casamento, do relacionamento de duas pessoas
que não é fácil, e você vai arcar com as suas escolhas dentro disso, não vai desistir. Então não é fácil a gente trabalhar em unidade, isso nas diversas relações sociais. Imagina, você acha que para os discípulos de Jesus era fácil eles trabalharem em unidade? Então Jesus pegou, com certeza, não foi por acaso, discípulos bem diferentes, de grupos sociais bem diferentes, bem distintos, né? A Chay sempre gosta quando a gente traz aqui o The Chosen, que ele deixa essa tensão bem clara quando no drama, né? Então, cara, quando a gente pega ali o Zelote, quando a gente pega o publicano, quando a gente pega o judeu ali mais ortodoxo, todos eles no mesmo grupo, a gente achar que esses caras iam se matar ali. Nunca ia dar certo. Nunca ia dar certo. E no final a gente vê Jesus trabalhando com todos eles e como eles vão trabalhar logo depois da ascensão e do início da igreja, independente das suas posições ideológicas, independente do que eles pensam ser certo ou errado, independente da criação que eles tiveram. Eles só conseguiram trabalhar em conjunto quando eles foram guiados pelo Espírito Santo. Que foi, já passamos por aqui, né? Sobre o Consolador que ficou. Então, só quando a gente tem um encontro real com Jesus, o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, é que a gente não vai ser levado pelos nossos impulsos. E às vezes ainda assim. Né? Às vezes ainda assim. Olha, a Evelise colocou aqui que realmente o casamento ela une dois universos diferentes, criações, experiências de vida. Exatamente. Jesus reuniu 12 universos diferentes, com uma missão em comum. Então, e isso diz mais sobre o que a gente tem que aprender do que o que o outro tem que aprender. Que às vezes quando a gente vai para debater, defender uma ideia, é difícil a gente se colocar na posição do outro. É difícil a gente encontrar essa unidade, né? E unidade nem sempre é concordar. Unidade nem sempre é concordar. Mas unidade, até saber discordar, é um princípio da unidade. É um princípio da unidade. Então, quando eu sempre digo, né, que, cara, a gente sabe, é mais fácil saber a receita de fazer qualquer relação social dar errado do que dar certo. Porque dar errado é só a gente deixar as nossas emoções guiarem todas as nossas decisões. Com certeza vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Agora, dar certo não tem uma fórmula. Tem muita renúncia. E aí, o que o evangelho traz pra gente? Renúncia, não. Renúncia. Então, a gente aprende aqui, e dentro da oração de Jesus, agora sim, a gente já sabe como é que Jesus chegou até aqui. A gente já sabe o quanto que Jesus está sofrendo. A gente já sabe o quanto, que ele foi traído. A gente já sabe que Pedro iria negá-lo. A gente já sabe, no último dia ali, que eles iriam fugir. E Jesus para e ora por todos eles. Ele para e ora por todos eles. Pode falar, amiga. Eu sei que eu falei uma vez, né, mas é muito forte isso quando a gente está lendo João, e me veio novamente, né, quando a gente está na primeira parte, que é Jesus orando por si mesmo, e ele fala, né, ele estava desde o princípio, ele é um só com Deus desde o princípio, e aí me vem de novo a pregação que eu ouvi no começo do ano, que falava exatamente sobre isso, né, que o título era Diante disso. Jesus podia ter perdido a eternidade, ele tem um corpo material, humano, que vai ser para a eternidade, que pode ser visto como uma prisão, mas ele se entregou. E diante disso, da possibilidade dele não ter eternidade se ele errasse, se ele pecasse, diante disso, e a gente, né? Essa reflexão, ele vai falando da entrega dele já na hora da oração pelos discípulos, e ele vai dizendo tudo o que ele fez, mas que agora ele vai voltar. E aí, todos nós vamos passar por aflições, mas aí volta aquela pergunta, e diante disso? Ele é Deus desde o princípio, e diante do seu sacrifício, por amor. Como você falou no começo, às vezes a gente liga tanto para outras pessoas que não são capazes nem de ter empatia conosco. E aquele que é o Rei do Universo, o Criador de tudo, que deu a vida, que mudou totalmente a sua forma de ser rei no universo, exatamente por ter vindo para essa terra se sacrificar por nós. O que a gente, diante disso, o que a gente tem escolhido, o que a gente tem feito, né? Sim, pode falar, amiga Laís, pode falar. Rapaz, gente, eu tô nervosa, mas tudo bem.
Você falou assim sobre essa questão de pessoas serem guiadas pelas emoções. Eu só vou pontuar algo. Tem um amigo meu que ele pregou, ele fez uma analogia muito interessante, que ele falou assim, olha, tem uma passagem em João que vai dizer assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E o caminho, muitos entram por ele e não permanecem. A vida, ou a verdade, desculpe, muitos conhecem e a rejeitam. E a vida é quando você entra por esse caminho, conhece a verdade e tem vida. E quando a gente tem vida em Jesus, eu acho que entra essa questão dos frutos do Espírito, né? Ter empatia pelo outro, essa questão de a paz que excede todo entendimento, você também saber se colocar no lugar do outro, e aí entra esse quesito social. Essa questão social, acho que no âmbito vida com Deus é muito difícil, né? Ser não só no quesito social, mas assim, âmbito profissional, qualquer área das nossas vidas, questão conjugal, a gente saber se colocar no lugar do outro e também saber carregar as características do caráter de Cristo, né? Essa questão conjugal mesmo, muitas das vezes a gente se excede, fala coisas impensadas, e a palavra de Deus vai falar que a palavra do homem, ela pode gerar tanto vida quanto morte, né? Então, acho que entra em vários quesitos, mas eu acho que se a gente conhece realmente a verdadeira palavra, se a gente vive e carrega, né, na tábua dos nossos corações, a gente anda assim, segundo o que Cristo deseja que a gente faria, né? Que a gente fizesse, desculpe. Então, a gente gera vida nos ambientes que a gente adentra. Então, assim, eu acho que fica uma reflexão do que você pontuou. Você é guiado pelas emoções, quando você entra num ambiente que você é guiado pelas suas emoções, o que esse ambiente vai levar de você? Né? Porque eu acho que quando a gente é guiado pelas emoções, a gente fala muito impensadamente, e as palavras elas não vão voltar vazias. Então, aquilo vai gerar uma reação, um reflexo do que você é. E quando você entra num ambiente que você conhece uma verdade, que você carrega essa verdade, essa essência, esse caráter de Cristo, o que você tem deixado nesses ambientes, né? Sobre Jesus, quando você entra ali e pisa o seu pé num ambiente, o que as pessoas vão pensar de você? Ah, eu não ligo porque as pessoas pensam. Mas se você carrega o verdadeiro evangelho, acho que você não vai ligar não só pelo que as pessoas pensam, mas que você vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Então, seja o seu cônjuge, seja o seu filho, as pessoas estão a todo momento nos observando. Então, isso é muito importante. O que eu tenho levado de vida em contexto social, conjugal? O que eu tenho levado de essência para dentro do meu lar? O que eu tenho feito para as pessoas, para gerar algo diferente, né? Nesse contexto, tipo assim, eu tô orando por vocês para que vocês também gerem vidas em outras pessoas. Eu entendo isso, quando você fala assim, Jesus orou por nós, eu acho que ele já sabia que nós iríamos curar, que nós iríamos falar no nome dele, que nós iríamos fazer também coisas improváveis no nome dele, porque eu acredito muito, eu sou movida pela fé. Eu acho que a fé é o firmamento daquilo que eu não vejo. Então, se eu vejo alguém que ainda não está restaurado, eu creio naquela restauração. Ah, meu marido, Laís, não está salvo, mas eu já creio, tipo, através da palavra, que aquilo vai ter vida, entendeu? Que está morto, mas vai ter vida. Então, acho que é tudo, é cura, às vezes é um ministério que, né, faleceu, porque eu falo, eu tô afastada, né, não sei nem por que eu tô falando isso, mas, assim, sendo sincera, eu acho que as pessoas geram vida e geram morte. E aí, eu tava afastada e ontem eu tava orando no lar da minha mãe, assim, com a maior, tipo, Jesus, toca aqui nesse lugar, entendeu? Eu falo assim, a minha mãe tá lá, eu sei que minha mãe tá de joelho, e tá levando vida para mim também, e acho que, enfim, eu vou voltar para a igreja, mas é isso, acho que fica essa reflexão, o que a gente tem gerado na vida das pessoas, né? Quando Cristo orou por nós, será que nós estamos orando por alguém, ou será que nós estamos matando alguém? Será que nós estamos gerando vida, ou será que a gente está matando aquela semente, né, que foi plantada, enfim, e é isso, foi mal te cortar, enfim. Não, amiga, essa é a dinâmica, você entendeu muito bem, e muito bom mesmo. Chay, pode falar. Então, uma coisa que vai de encontro até o que ela estava falando, no meu devocional de hoje, menciona Tiago 1, 19 e 20, que fala sobre a ira, né? Mas não uma parte do versículo. Mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. E uma coisa que eu grifei, que eu acho muito considerável, é que a verdade é que a nossa ira nos ensina mais a respeito de nós mesmas do que sobre aquele que a gente convive, né? Então, é sobre essa questão de ter o domínio próprio, né? De ter a mansidão, de ter esse autocontrole, né? Que é tão difícil. Se a gente quer levar o evangelho, se a gente quer levar o ID, né, até as pessoas, a gente precisa se
se policiar muito mediante as nossas atitudes, né? Porque eu já até falei, acho que essa frase aqui, tem muitas pessoas que não vão ler a Bíblia, mas vão ver o nosso comportamento. A forma deles encontrarem a palavra de Deus nas nossas atitudes, né? No nosso domínio próprio. Claro que isso é uma constante, a gente precisa intensamente olhar para isso, ter, né, esse cuidado. Logicamente, somos falhos, mas a gente precisa ter esse constrangimento rapidamente, né? Porque é através das nossas atitudes e comportamentos que muitas vezes a gente realmente mostra se a gente está vivendo o que a gente fala, né? Sim. É uma frase que você falou, que eu até gosto, mais ou menos parecida com isso que você disse, que muitas vezes nós somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Exatamente. Então, claro, ela vai enxergar Jesus nessa Bíblia que ela vai ler, chamada Tiago, chamada Chay, chamada Douglas. Ela chegou arrasando, e antes de eu passar a palavra novamente para você, eu quero te dizer uma coisa. Você falou que você está afastada, mas o amor que eu vejo nas tuas palavras quando vai falar em nome de Jesus mostra que você não desistiu dele e que ele nunca vai desistir de você. Então, senti no meu coração que eu só devia te dizer isso. Pode falar. Amém, eu creio nas suas palavras. Ela falou assim sobre o comportamento, né? A Evelyn, isso, desculpa. E tem uma passagem que vai falar assim que o marido descrente, ele vai ser ganho, né, pelas nossas ações, pelo nosso posicionamento em Deus. Então, acho que a gente pode até generalizar isso um pouco para tudo na nossa vida. As outras pessoas também vão ser ganhas através do nosso comportamento. Eu tinha falado com a Raquel, a sua amiga, acho que é Raquel, né, que você me mandou para aconselhamento, e assim, ela super me aconselhou coisas que eu já sabia, né, inclusive, eu já fui para ela sabendo da resposta que viria, porque eu acho que às vezes a gente vai em pessoas que a gente já sabe que a gente vai ouvir, só que eu sou uma pessoa que prefiro ouvir a verdade, não aquilo que vai me confortar. Eu acho que o conforto ele não vai te gerar mudança e transformação. E aí, inclusive, eu falei com ela, no outro dia eu estava orando, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Eu ajoelhei e falei, Senhor, fala comigo. Aí, quando eu saio no portão do trabalho, com o neném na mão, uma moça falou assim, Deus ouviu sua oração. E aí eu falei assim, as coisas, elas sempre vão se mover, assim, através do que Deus quer na nossa vida. Eu acredito que Deus cria meios, né? A gente fala assim, não, porque a pessoa não vai pela força. Eu também acredito que não, porque Deus, ele não vai ser mal educado, né? O inimigo, quando vê uma brecha, ele entra, sem permissão. Mas eu acredito, sim, que as pessoas estão a todo momento nos observando, esperando até mesmo a queda, muitas das vezes, né? As falhas, porque nós somos falhos. Mas eu acredito que Deus também é o nosso sustento, né? O nosso refúgio, a nossa fortaleza, para que nesses momentos a gente não venha não só perecer, mas também lembrar de onde a gente é. Eu acredito muito nisso. Que a pessoa que uma vez ela conheceu essa verdade, gente, ela nunca mais vai esquecer. A não ser que, assim, ela não tenha conhecido ainda o verdadeiro Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai estar te constrangendo a todo momento. Porque quando eu fiquei no mundo antes de eu ter minhas filhas, assim, o constrangimento era enorme. Eu pecava, já sabia que eu estava pecando. Então, assim, acho que Deus a todo momento vai estar ali do seu lado, olha, volta, tenta mais uma vez, continua, né? E mesmo que não tenha ninguém para te levantar, o Senhor, ele sempre vai estar disposto a te levantar e fazer você tentar mais uma vez, e não só por você, mas pela sua casa, muitas das vezes por outras pessoas, né? Você falou essa questão do amor nas palavras, e sim, eu reconheço que Cristo é amor, que a todo momento ele está ali. Eu tenho 2 filhas prematuras e eu tenho certeza que em todo momento ele esteve lá. Inclusive, quando eu falei com a sua amiga Raquel, o Senhor me trouxe a lembrança. Tipo, filha, eu estive naquela UTI com você. E aí eu chorei muito, como se fosse uma voz mesmo dentro do quarto. Eu estava lá. Eu estava chorando, falei, mas Senhor, por quê? Porque ele, eu estava lá, Laís. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Enfim, é isso. Muito bom. E aí, um ponto, antes da gente seguir para a parte que, para mim, é o eixo central aqui, a gente está com um tempo bom, que é Jesus faz uma oração agora por todos os cristãos. É só uma coisa, que a gente falou muito sobre isso, né? Sobre se a Bíblia que as pessoas vão ler, o que elas vão encontrar e tal, aquela coisa toda. Entretanto, a gente não pode cair para um caminho que, às vezes, acontece, que é o seguinte, agora eu vivo assim, meu Deus, eu tenho que pensar milimetricamente em todas as minhas ações. E aí, quando a gente tem um encontro real com... Eu sempre falo sobre isso porque, para mim, esse é o eixo central de tudo que eu falo na internet. Tem muita gente, inclusive, que chegou por causa desse último Reels, que foi um corte de uma mensagem,
que é onde eu falo, cara, a vida com Jesus é boa. A vida com Jesus, ela não é ruim. A vida com Jesus, ela é boa. Ela não é fácil. São coisas diferentes. Ela não é fácil. A vida é difícil, ó. Mas a vida sem Jesus também é difícil. É muito difícil. Só que a vida com Jesus é boa em que sentido? Porque até na dificuldade a gente tem esperança. Até na dificuldade a gente tem propósito. Até na nossa queda, a gente entende que quando a gente olha para a palavra dele, não teve ninguém que foi perfeito. Não teve. Então a gente não tem que... Essa carga de peso, de responsabilidade, Jesus fala assim, cara, lança sobre mim, porque eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Eu sou aquele que não pecou. Eu sou aquele que sou justo e fiel, e que João vai falar bem lá no primeiro capítulozinho, lá, o Joãozinho, né? Primeiro João. Olha, eu não quero que vocês pequem, mas, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo, o único justo. Então, e aí o diabo é sujo, cara. E ele vai pegar quando a gente cai, vai falar assim, tá vendo aí? Gente, vocês não têm ideia. Às vezes, vocês sabem, né? Vira e mexe, fala pro meu coração aqui pra vocês. Os conflitos. Thiago, agora você tá falando de Jesus na internet, escrachou e tal, mas quem é você? Quem é você pra estar falando alguma coisa? Você acha que agora você pode ficar falando assim? Ele sabe, ele vem com a gente. Mas quando a gente vê as pessoas que estão sedentas pela palavra, é outra coisa que eu tenho percebido. Tem muita gente sedenta pela palavra. Tem que falar isso com os amigos. E se a gente não falar, vocês sabem, né? As pedras vão falar. A gente tem que falar, cara. Tem que falar de Jesus, tem que falar do amor dele. E tem que confiar nele. E se a gente cair, ele vai levantar a gente. Ele vai levantar a gente. E é melhor chegar se arrastando até Jesus, do que correr para longe dele. Correr para longe dele. Ó, a Evelise falou aqui, perder a naturalidade da vida em Cristo, da caminhada, exatamente. Acaba trazendo a sobrecarga que não vem de Jesus. Vem da gente tentando sozinho, focando nas obras de forma frágil. Exatamente, amiga. Exatamente. Então, esse era só um parêntese. Vamos seguir agora para o final, só para eu entender quem está na leitura comigo. Evelise tá, Chay tá, Laís está na leitura com a gente. Não, você falou que está de ouvinte hoje, né? Se quiser entrar na leitura, fica à vontade. Não, obrigada. Estou dando janta para minha filha. Obrigada. Beleza, de boa. Então, pode começar. Chay, Evelise e eu, e a gente vai, assim, até encerrar. O capítulo hoje é curto. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amastes como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu conheço. Quero que vocês lembrem da referência lá do capítulo 1, não lembro qual foi o versículo, em que João fala assim, ele veio para os que eram seus e os seus não conheceram. E ele retoma essa mesma linguagem aqui. E estes sabem que o Senhor me enviou. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Vocês conseguem perceber qual é a ideia central que se repete em algumas palavras, em alguns termos, nessa última oração? A unidade fica muito claro aqui, Jesus pedindo a unidade, que o Pai coloque a unidade neles. E aí a gente já comentou sobre isso, né? Como a repetição ela era um recurso de linguagem aqui, eles estão escrevendo, João está escrevendo em grego e não tinham os mesmos recursos de linguagem, tipo caixa alta, ou exclamação, que a gente tem na língua portuguesa para chamar a atenção. Então, o que geralmente chama a atenção, isso aí você pode usar em qualquer texto que você for ler. Sempre que uma palavra, um termo, uma ideia se repetir, o autor propositalmente, e Jesus sabia disso, o autor propositalmente ele quer chamar a nossa atenção para aquela ideia principal. Então, se a gente pudesse resumir em uma coisa, que Jesus vai falar aqui, por mim e por você, é unidade. Tiago, mas a gente pensa muito diferente, unidade. Tiago, mas a gente, cara, não tem como, unidade. É o pedido que Jesus faz
para Deus Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E voltando até isso, está linkado até com um que eu acho muito bonito aqui, quando ele está orando pelos discípulos ainda, ele fala assim, ó, eu não estou pedindo, lá no 15, eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo. Jesus não pediu para que tirasse os discípulos do mundo. Por quê? Porque o mundo precisava, mas que o Senhor os proteja do maligno. Cara, então, ele precisava. Jesus sabia que ia ser muito difícil depois eles estarem ali sem a presença física de Jesus. Então, ele estava pedindo, não tira eles do mundo, mas protege do maligno. Eles têm uma missão a cumprir. E aí depois ele segue vindo para a gente, por mim e por você, por todos os cristãos. Aqueles que vão crer em mim. Cara, se você está aqui hoje, em plena terça-feira, 7h43 da noite, já cansado como eu também, mas se saciando, estudando como a gente viu nos primeiros versos, conhecendo a vida eterna a gente só vai encontrar aqui, ó. A gente não vai encontrar a vida eterna na internet. A gente não vai encontrar a vida eterna nas pessoas. A gente não vai encontrar a vida eterna em qualquer outra coisa que a gente for fazer. A gente só vai encontrar a vida eterna aqui dentro da palavra, porque ela revela Jesus. E Jesus fala que ele é a própria vida eterna, como muito, muito bonito e bem colocado que a Laís trouxe para a gente sobre a analogia do caminho, da verdade e da vida. Que vida? Não é a vida que o mundo dá. Não é esse conceito. É o conceito de vida eterna. E a vida eterna é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Jesus se revela com clareza na palavra dele. Ele se revela também através... dentro dos estudos teológicos, a gente acredita que tem a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é através da natureza. Sabe quando você vai para um local... você vai para o meio da natureza, você vai para um sítio, você vai para uma chácara, e você consegue se desligar. Você volta. Dentro da medicina, eles chamam isso, inclusive, de ecoterapia. Então, quando a pessoa, olha que loucura, né? O cara tem que receitar isso, ele coloca no papel lá, passar 7 dias no meio do mato. Por quê? Porque sabe que ali tem algo que traz de volta, tira essa ansiedade coletiva na qual a gente vive, com as notificações, com o feed infinito, com as pressões do nosso trabalho, com os prazos, com tudo isso. Deus se revela na natureza, essa revelação natural de Deus. Só que ele tem também que chama de revelação especial. A revelação especial é essa aqui, que a gente está buscando toda terça-feira, como incentivo para que a gente busque. Aqui é que a gente vai ouvir a voz de Deus. Eu até brinquei outro dia, né, que a gente comentou que às vezes eu tinha essa de, nossa, às vezes eu queria, Senhor, pedir uma oração, fala comigo e me mostra, escreve na parede. E aí Deus estava falando assim, cara, vai para a palavra que você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá, talvez não a resposta que você quer, mas a resposta que você está precisando. Você vai encontrar dentro da palavra. Tudo que a gente precisa, porque realmente importa, está dentro da palavra. E é por isso que toda terça-feira a gente se encontra aqui e conversa e pensa e reflete. É um respiro, né? Então, terça-feira a gente está respirando vida, respirando a vida que realmente importa. E aí, quando ele faz essa oração por todos os cristãos, o que ele pede? Unidade. Cara, é muito difícil unidade hoje. Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Porque quando a gente sai daqui, é outra narrativa que a gente encontra. Em qualquer lugar que a gente está inserido. Mas não é a narrativa de unidade. Às vezes, dentro da empresa, isso fica até maquiado, né? De trabalhar em equipe e tal. Mas na maioria das vezes, cada um está olhando para o seu, fazendo o seu corre. Cada um está fazendo o seu corre. E a gente vai dizer que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu falo para o pessoal do meu time que o nosso trabalho, ele faz parte da nossa vida. A nossa vida não pode girar em torno do nosso trabalho. O trabalho está dentro da vida. E não a vida dentro do trabalho. Porque se a nossa vida está dentro do trabalho, tem alguma coisa errada. Quando o nosso trabalho está dentro da vida, e aí se a gente entende de que vida que a gente está falando, vida eterna, nossa, mano, a gente vai ser uma bênção no nosso trabalho. Vai ter um dia que a gente vai explodir, vai, que todo mundo é ser humano, mas uma atitude errada, um erro, uma falha, não vai jogar fora
toda uma construção na nossa essência. Tiago, mas eu, cara, não era uma pessoa maneira, e agora que eu conheci Jesus, as pessoas vão perceber a diferença. Um real encontro com Jesus, como a gente até brincou outro dia, do que eu ouvi, não é você sofrer um acidente com uma bicicleta, é você ser atropelado por um caminhão. Não tem como não perceber. Não tem como não perceber. E se a gente está aqui, a gente está buscando isso. Como ele vai agir dentro da vida de cada um, não faço a menor ideia. Mas porque não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. O que tem se nós estamos com o nosso coração disposto e aberto, ele vai agir e a transformação vai acontecer. Pode falar, Chay. É aquela, né? Se tem algo bom bom em mim é Cristo, né? O resto sou eu. Exatamente. Exatamente. Fica perceptível. Fica perceptível que quando a gente se dispõe, Thiago, mas caraca, eu fiz tudo isso, mas eu caí de novo. Não sinto que eu estou transformado. Não é sobre sensação, turma. É sobre confiança de que ele faz, de que a palavra dele, como a Laís, não volta vazia. De que ele é fiel, de que ele cumpriu, de que muitas pessoas já foram transformadas. É sobre confiar. E aí lembra que o nosso papo sobre emoção? Se a nossa fé depender da emoção, a gente está muito lascado. A nossa fé não é com base na nossa emoção, é com base no ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que coloca. E nem isso a gente tem capacidade. Até isso é obra do Espírito Santo em nós. Então, essa é a jornada. Essa é a jornada. Ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Ela não precisa ser solitária. É por isso que a gente está aqui. Ó, a Evelise colocou, e a vida eterna aqui nesse capítulo nos esclarece que é exatamente conhecer a Deus. Exatamente. Por isso que na palavra a gente tem a queda dos homens, exatamente. A Bíblia deixa isso claro, justamente que é para a gente entender, cara, pessoas comuns como nós vão ter essa jornada também. Para que a gente saiba que algo real acontece mesmo em nossa caminhada. É vida real, cara. A Bíblia é vida real. A Bíblia é vida real. As narrativas, elas são de vida real. É por isso que às vezes a gente é atacado por isso. Porque se fosse tudo bonitinho, fosse todo um marketing para mostrar e tal, e esconder outras coisas, não. A Bíblia não tem compromisso com ser um livro bonitinho. Ela tem compromisso em ser a verdade revelada. Ó, a Laís colocou aqui que em Eclesiastes vai falar sobre o tempo determinado para as coisas debaixo dos céus, e a gente esquece, né? A gente quer a transformação para ontem. Exato. Esse tema da transformação, a gente poderia aqui passar a noite toda falando, eu sei o quanto Deus tem agido na vida de vocês. Mas eu quero fechar esse capítulo voltando para o momento em que Jesus está fazendo essa oração. Eu não quero que nunca a gente perca Jesus de perspectiva. Porque por mais que isso atinja a mim e atinja a cada um de vocês que está aqui, não é sobre mim, não é sobre você. A gente está aqui entendendo o que Jesus faz. Ele é o personagem principal. Ele faz isso aqui. Ele ora, ele salva eu e você. E desculpa se isso soou um pouco agressivo, não é essa a intenção. É só a gente entender até que, pelo fato de não ser sobre mim e de não ser sobre você, é que as nossas ansiedades, muitas vezes, quando elas giram em torno só de nós, elas ficam cada vez maiores. Quando a gente entrega isso para aquele que é perfeito, a gente entende o termo de descansar nele. Descansa, cara. Descansa que não é sobre você. Palavra. Você está dentro dela. Você está dentro dela. Mas não é sobre você. E aí, como que a gente entende tudo isso, então? Como é que isso tranquiliza o nosso coração? Como é que isso traz paz para a gente nessa noite? O momento em que Jesus viveu, que ele poderia ter desistido de tudo, que ele está consolando. Ele ora por ele ora pelos discípulos, ele ora por mim e por você. Próximo capítulo ele vai ser preso e depois ele vai ser crucificado. O que ele faz antes de ser preso e ser crucificado? Ele ora por mim e por você. Não tem como não amar um Jesus assim. Não tem como não amar um Jesus assim. Um Jesus que ora por unidade. Ele, até na oração dele, ele mostra que não é sobre a gente, é sobre o outro. Porque não existe unidade de uma pessoa só. Eu sei que essa frase ficou estranha.
Mas o termo em que sentido? De como é que eu vou ter unidade comigo mesmo? Como é que eu vou ter pensamentos diferentes juntos e conseguir? Não tem como. Não tem como. Então, é exatamente como eu vou seguir no restante dessa semana, entendendo que antes de Jesus ser preso, ele orou por mim e por você. E aí, resgatando o que a Evelise falou, o que a gente vai fazer diante disso? Todo o nosso encontro é um convite. É um convite para a gente parar e perguntar: o que eu vou fazer diante de tudo que eu ouvi aqui hoje? O que eu vou fazer diante do que todos nós comentamos? O que eu vou fazer diante da oração que Jesus fez por mim antes dele sofrer tudo que ele sofreu? O que eu vou fazer diante disso? Acho que essa pergunta pode encerrar o nosso encontro de hoje. Estou muito feliz porque todos vocês estão aqui. Mai, seja bem-vinda novamente, que está com outro nome aí. Chay, é muito bom ter você de volta. Douglas também. Laís, a primeira vez também. Obrigado por ter contribuído. Essa é a dinâmica. Aqui a gente tá para conhecer mais a Jesus, se deixar com que ele fale. E eu fico muito feliz quando a gente interage. Então, não estou aqui para pregar para vocês, para as meninas. Os outros já sabem, eu sempre falo isso. Mas eu não estou aqui para pregar para ninguém. Eu estou aqui para a gente aprender mais sobre Jesus juntos. Né? Eu fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente tem essa vontade de falar, de conversar, de entender, de abrir, de refletir. É porque o Espírito Santo está guiando essa reunião. Está guiando essa reunião. Como vocês têm visto, muitas pessoas têm chegado através do meu Instagram, através das publicações. Está aberto isso aqui, né? Está aberto, a pessoa ela vai receber sempre o convite para participar. No momento em que ela se sente tocada, ela vai participar e a gente sempre vai estar aqui falando sobre a mesma pessoa. Então não tem, ela perdeu, nunca vai ter perdido, né? Ela vai perder a oportunidade, mas quando ela chegar aqui, Jesus vai falar com ela também, como ele tem falado comigo, como ele tem falado com cada um de vocês. Beleza? Fechou? Então, vamos orar para a gente encerrar essa gravação. Ela vai estar subida lá, estou preparando. Eu só consegui subir um primeiro encontro só ainda. Mas eu vou subir o restante com calma, para bem bonitinho lá, e aí disponibilizo para vocês todos. Para a gente fechar aqui, é isso. É isso, Douglas. Tamo junto, meu brother. Eu também sou muito grato por tudo que acontece aqui. Alguém tem algum pedido que você queira compartilhar para a gente orar nesse momento, como eu falei para o pessoal aqui? Nós também somos um grupo com a gente falou, a gente ouviu o Senhor agora e agora a gente vai falar com ele. Se você tiver algum pedido que você queira compartilhar, a gente vai estar orando por esse momento. Eu continuo sempre pedindo pela mudança. Para vocês já sabem, eu estou me mudando para São Paulo, trabalho em janeiro, provavelmente ali pelo dia 16. Então tá chegando a data daquele frio na barriga, mas vai dar tudo certo. Chay, pode falar. Ai, quero pedir oração pelo meu trabalho, meu ambiente novo de trabalho. Estaremos orando pelo seu trabalho, seu ambiente novo. Laís, pode falar, amiga. Pela salvação do meu irmão e do pai das minhas filhas, José e Pedro. Seu irmão e pai das suas filhas. E a Evelise colocou aqui que Deus sustente a minha família em 2026. Não temos visto saídas, mas queremos que ele vai permanecer conosco e pelo meu trabalho e do meu esposo. Muito bom. Francine chegou, a gente vai fazer a oração final, mas seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Você é sempre bem-vinda aqui para estar com a gente. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra que foi aberta. A gente está muito feliz por esse momento, está feliz porque o nosso grupo está crescendo. Como diz lá em Apocalipse, aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. É isso que a gente está fazendo aqui, bebendo juntos da água da vida, que é você. Então, obrigado porque pelos insights de hoje, porque a gente sente que o Espírito Santo tem guiado esse grupo, tem guiado essas reuniões, com o único objetivo, todos nós juntos, nos ajudarmos a termos um encontro real contigo. Então, você sabe cada pedido que foi feito aqui, pelo trabalho, pelos cônjuges, pelos desafios de trabalho, pelos desafios de mudança, a gente quer entregar todos esses pedidos nas tuas mãos, de forma bem clara, entendendo que nós somos pobres de espírito. Nós queremos ser pobres de espírito. Em que sentido? No sentido em que a gente reconhece
individualmente, publicamente, coletivamente, que nós dependemos de Ti. Que sem Ti a gente não consegue, que a gente vai tomar as decisões erradas. E a gente quer ter sabedoria, sabedoria que vem do alto, mesmo sem enxergar, mesmo sem entender. Coloca fé no nosso coração. Aumenta a nossa fé. Por nós mesmos a gente não consegue. Essa atitude de parar em plena terça-feira e a gente se reunir aqui através da internet para abrir a tua palavra é um reconhecimento que a gente está te chamando para dentro da nossa vida. Então, por favor, Deus, se revela para cada um de nós. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. Coloca cada um desejo de te buscar através da sua palavra, de ter momentos contigo. E que a transformação que a gente precisa, ela venha pelo conhecimento que a gente tem da pessoa de Jesus. Obrigado por ter orado por nós antes de sofrer tanto. É um amor que não dá nem cabe em palavras. E nos desculpa, nos perdoa, porque às vezes a gente esquece de uma forma tão fácil. A gente está aqui te pedindo perdão e te pedindo ajuda e pedindo para que a gente fique mais próximos de ti, um dos outros, e mais próximos de ti durante o nosso dia. Que a gente sinta que a tua presença é real e que as nossas necessidades elas sejam satisfeitas diante da tua presença. Fica com cada um, com cada família, com cada projeto. Dê sabedoria, Deus. Sabedoria para cada um que está aqui tomar as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Turma, é isso aí. Obrigado por hoje. Tamo junto. Eu vou pedir para vocês, como sempre, acho que aquele grupo ali agora que está chegando mais gente, coloca um comentário lá sobre o nosso encontro de hoje que incentiva. Ó, hoje a gente teve mais gente que a semana passada. Incentiva a galera já estar aqui na próxima semana. Belezinha? Obrigado. Tamo junto. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.